Direitos e garantias constitucionais ao acusado preso, tá? Isso é muito importante, cai muito em prova, então vamos aprofundar um pouquinho. Pessoal, primeiro, do respeito à integridade física e corporal do preso, tá lá no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, tá? Em cima deste preceito constitucional, o que podemos extrair desse preceito constitucional? Primeira coisa, quais são os direitos suspensos e quais são os direitos mantidos para o acusado preso? Primeiro, quais são os direitos suspensos? Liberdade de locomoção, o livre exercício de qualquer profissão que ele está encarcerado, a inviolabilidade domiciliar a respeito da cela, ou seja, ele não tem esse direito, tá? Tanto é que pode entrar, sem autorização dele, os agentes penais, tá? E o diretor do presídio. E por último, exercer os direitos políticos, tá? Então, a partir do momento que ele, principalmente com a condenação telecistado julgado, os direitos políticos são suspensos, certo? Os demais direitos, pessoal, são mantidos, tá? Tranquilo. Inclusive direito à incolumidade física, direito à honra, tá? À moral, aos bons costumes, ok? Pois bem, exposição indevida da mídia. Aqui nós temos um problema muito sério, porque antes nós não tínhamos uma normação, uma regra positivada sobre o que muitos delegados vinham fazendo, tá? Muitos jornalistas vinham fazendo. A pessoa era presa, colocava uma notícia, muitas das vezes falava que até a pessoa já tinha confessado o crime, e na verdade não tinha nada daquilo. E a sociedade como um todo já estava o quê? Condenando aquele acusado. E por isso que a gente enfatiza em criminologia que o etiquetamento do preso, que é um absurdo, tá? Então veja, só que agora mudou com o pacote anticrime. Mudou entre aspas. O artigo 3º-F, ele prevê que o juiz de garantias, olha que legal, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Tá? Olha que legal, olha que força normativa tem esse artigo 3º-F. Mas, pessoal, o Luiz Fux, ele em janeiro, ele suspendeu a eficácia dessa medida. Por quê? Por causa do juiz das garantias, está discutindo o juiz das garantias. Mas eu entendo, e vocês no futuro, quando forem advogados, vocês podem, ainda mais se essa decisão demorar, né? Vocês podem muito bem alegar que o que está suspenso é o juiz das garantias, mas esse direito, vocês podem pleitear que o juiz de direito garanta ao seu acusado, garanta ao seu cliente, tá? É um absurdo o que é feito por alguns canais midiáticos. Não há respeito nenhum pela integridade da imagem do preso. Segundo, olha só que interessante. O artigo 13 da Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ele prevê o seguinte: constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou a redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Pessoal, isso é crime, isso é abuso de autoridade e isso não está suspenso. Ok? Então veja que aqui nós temos uma situação extremamente importante para você que vai prestar concurso. Isso aqui pode ser cobrado na sua prova, tá? É crime, é crime. E uso de algemas. Uso de algemas. Nós temos a súmula vinculante número 11, depois você leia. A súmula vinculante número 11 fala que é lícito o uso dessas algemas desde que motivado pela autoridade policial. E tem que ser por escrito, tá? Isso tem que ser de forma excepcional. Só vai utilizar as algemas em casos excepcionalíssimos. Do contrário, haverá o que é nulidade do ato, certo? Pessoal, no Código de Processo Penal, uso de algemas. Leiam depois o artigo 474, parágrafo 3º, e o 478, inciso 1, que proíbe exatamente o uso de algemas no tribunal do júri, tá? No tribunal do júri só é possível o uso de algemas em caso excepcional, tem que haver a justificativa e tem que ser por escrito. E outra coisa, e o mais importante, as partes não podem utilizar isso no debate.
Tá? Então, no caso, o Ministério Público, para alegar a alta periculosidade do agente, falar assim, olha, ele inclusive está de algema. Se ele assim o fizer, o júri é anulado. Ok? Pois bem, da comunicação imediata ao juiz de direito e ao Ministério Público. É um direito do acusado. Tá? Veja, é um direito do acusado positivado tanto no artigo 306 como na Constituição Federal. Então, a partir do momento que ele é preso pela autoridade policial, tem que haver a comunicação ao juiz, ao Ministério Público, ao advogado por ele escolhido, se ele não tiver advogado, a Defensoria Pública, e se não tiver advogado, o juiz vai ter que nomear um defensor dativo a ele, tá? E mais a família do preso. É importante, se ficar faltando qualquer uma dessas comunicações, o ato será nulo, tá bom? Nós temos também o direito ao silêncio, nemo tenetur sedetecere. Ok? Então você tem que lembrar, você como autoridade policial, você como escrivão, você como advogado, você tem que lembrar exatamente desse direito do acusado. Pessoal, é um direito constitucional. Não adianta a gente passar por cima, tá? Todas as vezes que as autoridades policiais ou os próprios policiais conseguiram captar a conversa da pessoa sem alertar ao acusado que ele tem um direito ao silêncio, tudo foi julgado nulo. Ok? Então não adianta. Identificação dos responsáveis pela prisão, está lá no artigo 306, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e o artigo 5º, inciso 64 da Constituição, tá? Então é um direito do acusado. Do relaxamento da prisão em flagrante. Pessoal, ou melhor, da prisão ilegal, de uma certa forma. Nós temos o artigo 310, inciso 1 do CPP, que deixa bem claro que toda prisão ilegal ela será relaxada. Tá? Interessante, esse relaxamento é só pela autoridade judiciária? Não, inclusive pelo próprio delegado pode ser. Apesar que o professor Renato Brasileiro entende que o delegado, quando ele vai fazer a lavratura do APF e vê que ele é irregular, ele deixa de lavrar o APF, então na verdade ele não estaria relaxando. Na verdade, ele estaria vendo que faltava requisitos para a lavratura do APF e deixaria de fazer o APF e soltaria o conduzido. Tá? Mas esse é o posicionamento dele. A maioria entende que o delegado, sim, ele pode fazer esse relaxamento, ok? E lembre-se que o juiz, ele pode, se houver manifestação do Ministério Público, tá? Nessa fase, ali na audiência ali de custódia, de apresentação, a partir daquele momento, se ele vê que a prisão é ilegal, ele vai relaxá-la. Mas ele, tendo esse pedido, ele pode fazer a conversão para quê? Para a prisão preventiva. Lembrando que deve estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ok? Pessoal, nós vamos fazer uma pausa e logo em seguida nós vamos falar sobre tudo sobre a audiência de custódia.